Olá pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um episódio do videocast Presta Atenção. Relembrando, estamos juntos Bruno, Paula, Wesley, Tayla. E com vocês um recadinho da nossa terapeuta, a senhora Paula. Oi, gente, tudo bem? Eu sempre gosto de falar que a gente vai falar sobre temas humanos, sobre questões que certamente pega para você também. E se você estiver passando por uma dessas questões, procure ajuda. Procure ajuda. Esse podcast, ele não está a serviço de dar diagnóstico ou resolver os teus problemas. Não é uma sessão de terapia, não é um acompanhamento. A gente está buscando aqui bater papo e trazer entretenimento para você, tá bom? Então, se você precisar de alguma coisa, procure ajuda ou procure um de nós. Obrigada. Muito bem, gostei do procure um de nós. É isso, uma boa chamada. Um cartãozinho para você. Sempre. E, bom, vamos lá. Trazendo o tema de hoje, pessoal, é todas as formas de amar. E para começar esse nosso bate-papo, gostaria de trazer uma certa polêmica, porque quando a gente foi falar sobre isso, surgiu ali um comentário do "mas nem existe amor". E aí gostaria de saber de vocês, mas especialmente do Wesley, que é a parte técnica aqui da nossa equipe. Wesley, existe amor? Depende. Depende. Quando a gente pensa nesse amor romântico, é uma invenção histórica. Um amor como a gente entende hoje, né? Mas quando a gente olha para a história, eu gosto muito de olhar, por exemplo, as definições de amor da grega, né? As definições gregas de amor. Não existe uma única forma de amar. Existem várias formas. E eu acho que, inclusive, essa é a grande confusão que a gente faz hoje em dia. A gente não consegue definir ou classificar para nós mesmos como é o amor para mim. Mas não vou me aprofundar nesse primeiro momento para não já falar tudo de uma vez. Você não quer fazer polêmica, é isso? Não quer trazer spoiler, ele quer fazer a surpresa, ele quer uma levantada de bola, mas, né, mas aproveitando, e aí, como você trouxe a questão de possibilidades, a pessoa das possibilidades aqui é a Taylita. Taylita, quando a gente fala de todas as formas de amar, relacionamentos e tal, você que é a pessoa das possibilidades, o que você traz de possibilidades nesse sentido? Bom, quando esse é o tema, esse é o assunto, para mim a possibilidade é sempre a que faz sentido para você. Eu acho que é legal, sim, olhar as possibilidades, todas que existem, e todos os caminhos que você pode seguir, todas as formas de amar mesmo. Mas é importante que você entenda o que faz sentido. E não que você lê o que faz sentido na prática mesmo, né? Não o que faz sentido na cabeça. Porque na cabeça muitas coisas fazem sentido. Na hora da prática as coisas são um pouco diferentes. Então, eu acho que a possibilidade dentro de todas as formas de amar é a possibilidade que funciona na prática. Que você tenha uma coisa tranquila, não precisa ser... O que eu vejo muito acontecer hoje é essa coisa de que eu vejo isso, eu leio sobre relacionamento aberto, por exemplo. Relacionamento aberto faz muito sentido, porque eu não quero hierarquia dentro da relação, eu não quero me prender a algumas pessoas, eu acho que tem que ser livre. E aí, quando você vai pra prática, não funciona muito bem. Então, eu acho que, para além da cabeça, as possibilidades têm que funcionar na prática. E não ser uma coisa ruim. Tem que ser uma coisa gostosa, um relacionamento. E você consegue perceber ou ter uma ideia do porquê não funciona na prática? Porque na cabeça parecia uma boa ideia, mas na hora da prática, deu chabu. Eu acho que são muitas coisas. Mas eu acho que, principalmente porque... na nossa cabeça as coisas são muito bem resolvidas. E aí, quando você vai funcionando na aplicabilidade das coisas, não necessariamente. E o relacionamento são mais de uma pessoa, né? Não é só na minha cabeça que tem que funcionar. Na cabeça da outra pessoa tem que funcionar também. E na prática você sente ciúmes, você vai sentir raiva, você vai sentir todas as possibilidades aí que pode acontecer. E você tem que saber lidar com elas. Então, eu acho que para além... da teoria é saber lidar com as coisas que vão vir. Então, acho que passa por aí. E você, Nico, uma pessoa muito prática. Acho que uma boa continuidade aqui, que é, de todas as formas de amar, porque tem tanta coisa que funciona na cabeça, mas na hora que a gente vai vivenciá-las, não necessariamente encaixa. Porque na cabeça a gente tá ali com toda... Tá tudo sob controle, né? Na cabeça a gente não pensa nas variáveis de dar errado. Na cabeça a gente raciocina o que a gente quer, ou o que a gente acha que quer, de uma maneira unilateral, só o que dá certo.
Né? Dificilmente a gente pensa, eu falo dificilmente porque talvez tenha alguém aí do outro lado que fala, não, mas eu penso, mas e se der errado? Tá bom, mas de primeira, quando você cria, você pode pensar isso num segundo momento, mas quando você cria o raciocínio lá na tua cabeça, você cria pra ele dar certo. Pensa, é você criando o seu raciocínio de uma coisa que você quer fazer. Logo que você quer que dê certo. Então você já desenha viciado para sua vontade ser conquistada, ser satisfeita. E aí não necessariamente, porque é isso, eu acho que o que ela trouxe, eu não sei se sempre dá errado, mas pode dar errado, pode não funcionar. Porque na minha cabeça só tem a minha perspectiva, eu tô contemplando as minhas vontades, eu tô contemplando que de repente eu tenho um relacionamento aberto e eu vou sair naquele dia e eu pensei em mim, eu não tô pensando no como o outro vai se sentir ou como o outro vai reagir e que vai respingar na minha conduta. Né? Eu não tô pensando que, de repente, quando eu tô na troca disso, quando não sou eu que estou naquele dia saindo com alguém, e eu sei que não é bem assim que funciona, tá? Que tem acordos, eu tô dando um exemplo rápido e retórico aqui. Então, mas eu pensei em mim, eu saindo pra ficar com alguém, ou eu ficando com alguém, com o outro não estando comigo, entende? Dificilmente eu penso, nossa, mas e o dia que é ele ou é ela, a minha parceira, que tá saindo para se divertir com outra pessoa e eu vou ficar naquele dia em casa, naquele domingo chuvoso? Eu não pensaria, veja, pode ser que eu seja louca, né? Esteja sozinha aqui. Mas eu não pensaria, acho que a gente não pensa isso. Sou eu que tô no domingo chuvoso sozinha e agora ela ou ele estão saindo. Sou eu que tô na balada aqui, estamos os dois, e eu não peguei ninguém, não me interessei por ninguém, ninguém se interessou por mim, mas ele ou ela tá lá, alegrão ali no canto, se arrebentando de curtir com outra pessoa. A gente não pensa isso. E se pensa, não, eu vou tirar de letra. Imagina, vai sair, eu tô no meu domingo, vou curtir a minha série. A gente tem camadas, a gente tem emoção, a gente tem o corpo, a gente tem cabeça, e a cabeça pensa. Enquanto você tá lá vendo a tua série, pensa, mas o que será que tá rolando, hein? E eu acho que é isso, é esse imaginário que, inclusive, faz dar errado. E aí pode fazer dar errado, ela deu o exemplo da relação aberta, mas pode fazer dar errado a relação fechada também. Você pode ter esse mesmo pensamento, tipo, a pessoa foi no mercado. Mas será que tá no mercado mesmo, gente? Na cabeça tudo funciona. Porque a gente olha para um lado só, eu acho. Eu ia fazer essa pergunta, na verdade, porque a gente estava trazendo aqui o exemplo, quando falou de todas as formas de amar, a Tayla trouxe um exemplo ali da relação aberta, por exemplo, e que pode funcionar na cabeça e na prática não. E conforme vocês foram trazendo, tipo, na prática pode não funcionar porque tem a questão dos ciúmes, ou porque a gente pensou só do nosso lado e não viu a relação aberta para outra pessoa, e quase, nossa, tem um desafio aqui da coisa funcionar. E conforme vocês iam falando, vinha na minha cabeça, nossa, será que só funciona então uma relação monogâmica, então, e fechada? E você já puxou no final algo do tipo, mas não quer dizer então que a relação monogâmica ou fechada funcione também, porque a gente está trabalhando ali na cabeça. Mas então eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre do que se trata então, o funcionar ou não funcionar uma relação. Porque a gente está falando aqui não foi nem questão de ser aberta ou fechada. O que acontece então? O que é um olhar ali para ela funcionar? Então, esse funcionar é muito relativo, né? Porque o que funciona para mim talvez não funcione para você. Ou para eles. Na minha cabeça, e como eu levo as minhas relações, seja relação romântica ou para além disso, é o que eu primeiro foco no que é importante para mim, nas coisas que eu dou conta de fazer, nas coisas que eu preciso daquela relação, nas coisas que eu consigo entregar dentro daquela relação. E aí vamos conversar em cima disso. E aí, obviamente, que se eu pensei no meu, o outro pensou no dele. E aí a gente vai ter que entrar numa intersecção, né? Para mim, o que faz uma relação funcionar ou não funcionar são aquelas pessoas envolvidas nela. É o que rola pra gente, o que é possível pra gente. Entende? Pra mim tá muito longe de um rótulo fechado de que, olha, a monogamia funciona. Olha, o poliamor funciona. A relação aberta funciona. Não sei. Depende, pode funcionar pra mim. Eu posso ter uma relação não monogâmica maravilhosa, incrível.
Porque eu e os meus parceiros funcionamos bem nisso nos nossos acordos. E para outra pessoa pode não. Ele tem que ser monogâmico para funcionar dentro do acordo que ele precisa para se manter dentro de uma relação. Entende? É muito relativo. Eu sei que a discussão da monogamia ou não monogamia está para além do afetivo, ela tem uma postura social, política, mas eu não estou falando disso nesse momento. Eu estou falando do que funciona para você enquanto ser humano, quanto o seu dia a dia. Estou falando do seu micromundo mesmo. Tá? E o que você acha, Wesley? Porque quando a gente pergunta aqui do funcionar, já que não está relacionado a rótulos e o formato da relação, mas sim das pessoas envolvidas, qual o grande desafio nas relações? Estou perguntando enquanto desafio porque nos parece que relacionamento, e estou falando de relacionamento afetivo, é sempre complexo e complicado, é sempre uma dor para as pessoas. Onde moram as principais dores e desafios dessa relação afetiva? Nossa, pergunta de $1 milhão. A resposta, na verdade, né? É verdade, a resposta. A ciência não é à toa que a ciência se debruça, né, sobre o assunto e não temos conclusões, né? Não existe uma conclusão. Até porque quando a gente fala do amor, e inclusive quando a gente pensa no comportamento humano, a gente sempre parte de alguns princípios fisiológicos, de funcionamento cerebrais e tudo mais. E o amor existe aí alguns estudos tal, que falam, que tentam definir, mas não existe um consenso. Ou o maior dos consensos que tem é que envolve uma grande complexidade. Porque exatamente o que é amor, o amor entra muito no campo da subjetividade. E tudo que é subjetivo no ser humano, não existe uma regra, existe uma regra para mim. Eu sei a regra e o comportamento para mim. Mas para você, com toda certeza será muito diferente. E mesmo que a gente opte pela mesma coisa, mesmo que a gente tenha os mesmos objetivos e os mesmos porquês. Mas, tomando uma teoria específica que traz que o nosso cérebro tem alguns campos de satisfação, de busca afetiva, né, para saciar aquelas vontades ou desejos, tem 3 campos que são muito importantes quando a gente fala de relação afetiva romântica, vamos dizer assim, tá? Porque vamos focar nessa aqui. E é engraçado porque a sexual, e a gente tem essa vontade sexual no cérebro, ela não é a mais, ela não está entre as 3 mais. As 3 mais está a necessidade ou o afeto, a região do nosso cérebro que é responsável por cuidar, então muito a gente, e socialmente, veja, biologicamente a gente tem, e socialmente a mulher assume muito esse papel, é mais comum nas mulheres isso, do cuidar. O prazer da relação está em ter alguém para cuidar. E aí as pessoas entram nessas relações para ter alguém para cuidar, e não se mistura, às vezes se misturando com outro afeto, que também pega muitos relacionamentos, que é o da dominância. O ser humano, a gente tem a necessidade de marcar território, a gente tem a necessidade de ter campos delimitados da nossa governância. E o relacionamento ocupa esse lugar da dominância. E o segundo, que é a necessidade que nós temos também de ser amados. Então eu me envolvo porque eu quero que alguém cuide de mim, que alguém veja as minhas necessidades. Todos nós temos isso. É claro que essas 3... todos nós temos esses campos no cérebro que buscam essa satisfação, mas cada um de nós vai manifestar isso de uma maneira completamente diferente, e a ordem de prioridade disso é muito grande. Então, quando chega no relacionamento, eu não sei vocês, mas a maior parte dos relacionamentos que eu me envolvi na vida acabou acontecendo. Quando eu vi, eu já estava no relacionamento, e daí meio que quando eu me percebi naquele relacionamento, às vezes eu perdi o time de fazer aqueles acordos iniciais, olha, eu estou entrando nesse relacionamento por causa disso, eu estou entrando nesse relacionamento porque eu quero cuidar, estou entrando nesse relacionamento porque eu quero dominar, ou por uma questão sexual, enfim. Mas o fato é que, biologicamente falando, o relacionamento daria certo se a gente soubesse o porquê a gente está entrando nesse relacionamento, seja ele qual for, seja um relacionamento monogâmico, seja um relacionamento aberto.
Muito bem. Biologicamente, né? Por outro lado, a gente, quando a gente fala de terapia, um dos principais temas que as pessoas trazem pra gente é o relacionamento afetivo, né? Como é que tá na relação, funciona ou não funciona, a dor que a pessoa tem. E aí, aproveitando aqui o que a Paula trouxe, que independente do formato, tem a questão biológica, mas também tem as pessoas em si, ou seja, e aí como você trouxe também, o acordo que elas fizeram entre si. Então, depende ali, o que tá por trás do acordo é eu saber por que eu tô nessa relação e conversar com a outra pessoa. O acordo demanda esse diálogo, tudo bem? E o que a gente ouve enquanto sessões é das pessoas que falam das suas relações, e o grande desafio é justamente o diálogo. É quase uma solução, para funcionar melhor, estaria no diálogo para os acordos. Mas o grande desafio é justamente dialogar. Por que é tão difícil dialogar, conversar sobre a relação, os acordos, com a pessoa que a princípio é a que você tem mais intimidade, é a pessoa que você escolheu enquanto parceria ali de vida? Onde está o principal dor e desafio de dialogar sobre algo que é o fundamental para a relação funcionar? Quem começa? Vocês querem que eu comece? Quer que eu comece? Pode começar, por gentileza. Então, não sei. Eu não tenho. Essa não é uma dor que eu tenho. Essa não é uma angústia que eu tenho. E o podcast acaba aqui novamente. Muito obrigado. Tchau, gente. Eu vim pra falar de mim. Vamos lá no que importa. Não é uma dor que eu tenho. Mas eu entendo o sentido de quando as pessoas colocam isso. Eu não tenho nem essa dor do não falar e nem essa dor de perder o time. Quando eu vi, eu estou dentro de uma relação. Não. Eu tenho muito delimitado com quem eu vou me relacionar e que eu estou dentro de uma relação. Eu posso não ter, assim, dado o rótulo de que eu estou nessa relação aqui para cuidar, ou estou nessa relação aqui para dominar. Mas que eu estou dentro de uma relação, eu não... E talvez tenha a ver com o meu tipo de personalidade também, meu tipo de existência. Mas eu acho... E aí eu tô na opinião mesmo, tá? E eu tô me desprovendo, inclusive, aqui do meu olhar terapêutico, porque não é uma sessão de terapia, eu vim bater papo. Eu acho que passa por um lugar do medo do julgamento e do medo de ser abandonado. Eu gosto de você. Obrigado. Tá? Não é verdade isso, aqui é só eu gosto de você. A título de exemplo. A título de exemplo. Eu gosto de você, a gente tá junto, você faz coisas que me irritam profundamente. A título de exemplo. Essa parte não é a título de exemplo. Você faz coisas que me irritam profundamente. E essa é uma perspectiva que a gente tem que ter. Eu vou abrir uma janela aqui, mas é uma perspectiva que a gente tem que ter. Essa pessoa que a gente ama, ela também é quem a gente mais se irrita. Entende? Ela tem contida ali os dois extremos. Não é anormal a pessoa que você mais ama na vida ser a pessoa que mais te tira do equilíbrio também, mais te irrita, que você sente mais raiva. Isso é uma realidade. Por quê? Porque ela te afeta. Simples assim, ela te afeta para os dois lados. Ela tem importância, ela te afeta. Então assim, essa pessoa, eu gosto de você, mas você me incomoda. Mas eu gosto de você e eu não quero perder você. E eu tenho receio de que se eu vou falar para você, aquela toalha... Ou você tira ou chama tua mãe pra tirar, porque eu não sou tua empregada. Eu tenho muito receio de falar isso pra você. E você falar, então, se você não vai tirar minha toalha, linda, eu não vou ficar com você. Porque se eu descer agora aqui embaixo, tem quem tira a toalha. Entende? Eu acho que tem esse medo de você, eu gosto de você me julgar, de você me abandonar. E eu acho que o mais doloroso, de eu sair 10 minutos depois e você tá com alguém que tá tirando a toalha. E aí a louca sou eu, entende? Acho que a gente tem medo, inclusive, disso, de perceber que talvez o que eu sinto seja o problema. E não é, né? Não é. Por mais que tenha outra pessoa que faça o que você não faz, não é um problema. Você não fazer não é um problema. Porque essa é você. Mas eu acho que isso é assustador. Digo acho, porque eu sou a pessoa que digo, não sou sua empregada, tira a toalha. Mas pago o preço. Pago o preço por isso. Mas é muito doido isso que você tá... Ok, foi a título de exemplo tirar a toalha e a gente extrapola para várias outras questões de comportamento, daquilo que a gente acredita, que gosta, que tem medo de falar do outro. De várias coisas. De tudo, de um todo. Mas olha a maluquice.
Vou aproveitar aqui da questão da toalha. Quer dizer, tenho receio de falar isso pra pessoa, vai que ela não gosta e sim, rompe a relação, ou ela vai atrás de outra que entregue isso. Aí olha a doideira. Então quer dizer que eu só estava contigo porque você era a pessoa que tirava a toalha, ou seja, eu só quero alguém na minha relação que me entregue isso. Talvez. E se não for essa entrega, eu rompo? Talvez, ou seja, não tinha a ver com você. Talvez sim. E descobrir isso é muito doloroso. Saber que aquela pessoa estava comigo só porque eu tirava a toalha. Eu não quero. Eu quero que ela esteja comigo porque ela me idolatra, porque ela me ama, porque ela me quer loucamente. E aí, Não pra eu vai. manter essa minha fantasia, porque é uma fantasia, ninguém é assim com ninguém. Pelo menos ninguém que eu conheço. Pra manter essa fantasia, eu prefiro tirar a toalha. E aí a gente vai pra um outro lugar, talvez o técnico aqui consiga resolver. Não é mais sobre você, já é sobre mim. Eu não quero ter essa consciência. E aí a gente tem a conversa aí pro resto do milênio, Exatamente. suponho. É, porque entra o lugar do juízo, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? É como assim, fica seco, perde esse... Eu vou organizar meu pensamento. Por favor. Gente, Agora- a gente vai encerrar Enquanto e você- volta mês que vem. Ele vai organizar o pensamento. Enquanto se organiza, eu tô só aqui no pensamento. Será que alguém tá comigo só porque eu tiro ou não tiro a toalha? Não que você não tire a toalha. Não é... Nem a sua. Eu estou Obrigada. falando de outros. Vamos aproveitar e já bater uma DR aqui enquanto Vamos. ele organiza o pensamento. Isso. Vamos utilizar esse tempo. É só pra dar esse time. Eu gostei muito da pergunta do Bruno, porque em algum momento ele falou a pessoa com quem você tem mais intimidade. Mas quem disse? Mas percebe que a gente... É quase que involuntário da gente pensar. Se eu tô num relacionamento com alguém, automaticamente essa pessoa vai ser com quem eu tenho mais intimidade. Não necessariamente. Por exemplo, quando a gente olha para relações heteronormativas, homens são muito mais abertos com outros homens do que com a sua parceira. Então, apesar dele ter a sua parceira sexual, do afeto sexual, a pessoa com quem ele vai procurar quando ele tá com um problema no trabalho, a pessoa com quem ele vai discorrer de alguma angústia, é o amigo dele que vai jogar bola com ele no domingo. Então, são coisas diferentes. Não é porque a gente tá com uma pessoa que a gente... essa pessoa é mais íntima da gente. Mas de onde vem essa construção? Exatamente desse amor romântico. E daí quando a gente vem e fala, não, mas é uma fantasia, a gente pode se envolver, e eu arrisco dizer que a gente não pode. A gente só se envolve com o outro porque o outro tira a toalha da gente. Coloca a toalha no canto. E a gente tá dando a ilustração da toalha, mas é exatamente isso. A gente tem que encontrar quais são as nossas toalhas. Mas o fato é que as nossas relações é baseado nisso. Tem uma frase, eu gosto muito de usar quando me pergunta a definição de amor, eu gosto muito da definição do Djavan, que ele fala, vem me fazer feliz porque eu te amo. É isso. Amor é isso. Vem me fazer feliz. Tem a ver comigo, não tem a ver com outro. Eu gosto sempre de dizer que nunca foi amor, sempre foi neurose. Né? A gente se une pelo que o outro, pelas nossas necessidades, pela necessidade que a gente tem e que o outro supre. E pode ser, inclusive, essa do amor, de ser amado, de não ser abandonado. Pode ser essa, mas pode ser outras. E a gente tem que olhar para além disso, porque assim, nem todas as relações serão só por amor. E aí, quando a gente percebe relações que não são só por esse amor que a gente dá nome aí, a gente critica. Como a gente critica, por exemplo, pessoas que a gente percebe que estão unidas por dinheiro, por exemplo. Né? Porque construíram uma vida juntos e não vão desfazer daquilo. Ou estão unidas pelos filhos que tiveram juntos, que é um resultado também. Ou estão unidas porque fazem, sei lá, tem uma boa catalisação, sabe? É um casal aí, aqui não é muito nossa realidade, mas é um casal aí de marketing. Né? E a gente fala, nossa, mas não é possível. Não, aquela é a necessidade deles. E qual é o problema? Né? Olha, tá com ele só pra transar, ou tá com ela só pra transar. Qual o problema? Se tá acordado, né? E esse acordo, ele pode ser expresso. Eu sou uma pessoa de acordos expressos, né? Eu digo aqui, eu não sou uma pessoa de surpresa, eu sou uma pessoa até entediante, porque as pessoas sempre sabem o que eu vou entregar. Mas não precisa, ele pode ser tácito.
Os acordos, eles são percebidos. E se a pessoa tá ali com você, ela tá aceitando o seu acordo. Ela tá aceitando. Não acredite que alguém tá ali com você enganado. Tá? A gente tem como perceber isso. Nós somos mamíferos, também ele pode explicar melhor. E a gente percebe o que rola ao entorno, por mais que a gente não tenha nome para isso. Então tenha clareza. Quem tá com você tá no acordo que você tá propondo. E você também tá aceitando o acordo que ele tá te propondo. Polêmica. Reza a lenda. Cancelamento novamente. Mamãe não assiste mais mesmo. Reza a lenda que o match do Tinder deveria ser match por neuroses, né? Eu acho. Além disso, uma análise fria aqui, então, da pessoa engenheira. Porque eu tô olhando aqui para soluções, indicadores e métricas. Se eu fosse fazer um fluxograma de relacionamento, brincando. Mas o que eu estou trazendo, na verdade, sobre relacionamento tem uma questão do acordo, então. E esse acordo, muito relacionado, pode ser pela neurose, mas enfim, está voltado para o meu desejo. E o meu desejo enquanto relação, ok, o que eu olho para outra pessoa, o que eu desejo da relação de outra pessoa, mas tendo claro aquilo que eu quero. E claro, vou buscar naquela pessoa quanto que ela consegue entregar isso para mim, mas é sempre uma via de mão dupla, pelo menos, estou falando uma relação a duas pessoas, né? Eu tenho algo, vou ver se essa pessoa me entrega. Por outro lado, essa pessoa quer algo e tá percebendo se eu entrego. E o que ela vai botar na balança ali é de tudo que eu quero, o que essa outra pessoa tá me entregando. Só que para isso aqui funfar, tem uma questão que vocês falaram sobre isso? Tô falando falar para deixar claro o que eu quero, tanto... Porque vai funcionar aqui se você de alguma forma me entregar o que eu quero, ou seja, eu falei o que eu quero, e por outro lado eu te entregar o que você quer. Então você teve que me apresentar de alguma forma o que você quer também, para eu deixar claro se eu entrego ou não entrego. Assim como você também falar para mim, até aqui eu entrego, até aqui não. Porque deixar claro ali a minha decisão de, caramba, fico nessa relação ou não. Eu sei exatamente se essa pessoa está me entregando porque ela quer, ou se ela não está me entregando. Porque ela não quer, ou porque ela não tem capacidade e nunca vai me entregar. Isso seria falar claramente. Por outro lado, tem os acordos e as relações tácitas, que se você parar e prestar atenção, você vai saber. Prestar atenção, eu sei, ou alguns óbvios precisam ser ditos, logo eu tenho que perguntar? As duas coisas. Com certeza as duas coisas. E aí, de novo, aí a gente cai nessa brincadeira quem nasceu antes, o ovo ou a galinha. Depende da pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa do óbvio. Eu sou essa pessoa. Eu olho, tipo, não gostei que esse celular tá aqui. Eu olho, né, e dou ali, eu sou uma pessoa muito expressiva, algumas pessoas acham que eu sou muito expressiva, eu dou aquela olhada, né? A pessoa não notou, eu vou falar, tira o celular daí. Eu sou essa pessoa, mas nem todo mundo é assim. Então, assim, eu acho que os acordos, eles podem ser ditos, eles precisam ser ditos. Se você falar, mais fácil. Mas tenho que prestar atenção. E tenho que prestar atenção e, de repente, eu prestei atenção e eu tô vendo que alguma coisa tá esquisita, mas eu não consegui chegar. E aí é que entra o óbvio precisa ser dito. Porque o fato de eu ter feito ali, pra mim é óbvio que eu tô aqui me decompondo, né? Me decompondo porque o celular tá aí. Mas você talvez não note que é o celular. Mas eu acho que você percebeu o meu ataque aqui, né? Então, se você prestou atenção, se você prestou atenção, você pode não entender o que rolou, mas você vai perceber que alguma coisa rolou e fala assim, tá louca? Né? Ou, o que foi? Tá tudo bem? Mas sim, não esperem que a cara feia ou aquela clássica pergunta, o que foi? Não foi nada. E saiu que ele ou ela, tua dupla, vai entender que é alguma coisa que ela deveria perguntar. Né? Não espere isso. Quando a gente fala de uma geração mais jovem, Tayla, como é que essa coisa de falar da relação em si, dos acordos... Tô perguntando que eu não sou jovem. Então como é que é pro jovem? Eu acho que continua igual, assim, algumas coisas. Principalmente nessa de falar ou não falar. Eu acho que hoje... Eu vejo pros meus amigos, minhas amigas, que existe uma valorização muito do falar do relacionamento, mas é sempre um lugar de a gente deixou acumular muito e aí a gente conversou. Sempre tem aquela estranheza, e aí depois a gente conversa. E aí quando você vai conversar já tem 1 milhão de coisas e essa conversa acaba sendo... Pode ser resolutiva, mas é longa. Então eu acho que ainda assim existia o exemplo que a senhora deu agora de... Não foi nada.
E aí fica aquele... E você sabe que tá estranho, a pessoa sabe que tá estranho, mas prolonga. Mas eu acho que hoje existe uma valorização da conversa. Eu vejo isso dentro dos relacionamentos. É importante conversar é muito bom, só que é isso. Conversar é muito difícil. E por que eu joguei essa pergunta também? Porque em algum dos nossos bate-papos, uma coisa que você trouxe também é que há um receio maior dos jovens, under 30, né? Abaixo de 30, que é o não querer ficar triste. Dar uma fugida ali da frustração. E conversar sobre relação é entrar em conflito. É uma grande chance de entrar numa certa frustração e ficar naquele receio de agradar ou desagradar o outro, se agradar ou ser desagradado. Como é que é isso? Quer dizer, existe nessa dificuldade de entrar em frustração, como é que fica essa questão da conversa, entende? E aí eu acho que é aí que entra a conversa ser adiada. É esse movimento de eu tô vendo que tem alguma coisa acontecendo, tá estranho, mas eu vou esperar mais um pouco, porque será que eu quero ter essa conversa agora? Será que eu quero entrar nisso agora? E acaba se acumulando até o ponto que não tem como mais fazer, não tem como mais falar, e aí a conversa acaba acontecendo. O que eu vejo muito acontecer nos relacionamentos das pessoas da minha idade é esse lugar de a conversa acontece porque ela já não... Algum momento uma pessoa pegou o garfo e aí, quem mandou você pegar meu garfo? E a conversa começa a acontecer. Não é algo, tipo, precisamos conversar. A conversa acontece quando já tá esgotado. As coisas já estão esgotadas ali. Número 1. Eu concordo com a Tayla, mas eu acho, e aí esse é o mérito dessa geração. Eu acho que sim, existe essa valorização. Eles podem protelar, eles podem jogar pra frente, deixar essa conversa aparecer ali quando já virou uma coisa que tá muito grande, vazou, mas há uma valorização do a gente precisa conversar. Tem esse juízo, entende? Eu lembro dos meus pais, não existia um momento, vamos conversar. Entendi. Tudo bem que eu nasci numa casa muito caótica, mas assim, não lembro também das minhas amiguinhas, dos meus amiguinhos, tendo esse tipo de comentário. Você pauta ali, sabe? Ou perceber quando tava na casa de alguém. Tinha esse momento, nós vamos conversar. Não tem um vamos conversar. Ou tava tudo ok, e nunca tava ok, tava sempre aquele climão, ou era briga. Eu acho que a minha geração traz um pouco isso do... é preciso falar. Acho que a mulher também ganha um protagonismo maior na minha geração, em que ela toma um pouco esse espaço, mas eu acho que é essa geração que institui, de fato, vamos conversar. E óbvio, tá instituindo, provavelmente a próxima vai ser melhor, vai de fato, vamos parar e conversar agora. Mas não era cultural isso, não esse receio que você traz por causa da frustração. Eu nem sei se as outras gerações era medo de frustrar, não precisa se falar, não se fala disso. Esse exemplo que o Wesley trouxe o marido que tá falindo, mas a mulher não sabe. Entende? Ela não tem ideia do que tá acontecendo e ela continua vivendo a vida normal com os filhos, e ele tá falando isso com o amigo do futebol ou do bar. Era muita realidade, né? Era muito realidade. Ainda, né? Porque essas pessoas existem. Ainda, mas era mais. E essa geração eu acho que não. Acho que diferente. E quando o Wesley falou, foi uma coisa que eu pensei também, que quando ele falou, principalmente nos relacionamentos héteros, e pelo menos os relacionamentos héteros que eu tenho ciência, que são à minha volta, isso já é um pouco diferente. Na verdade, é bem ao contrário. Os homens usam as mulheres de psicólogas mesmo. Ela é minha namorada, então eu vou despejar todas as coisas aqui porque ela vai me ajudar a lidar com isso. Eu acho que isso vem mudando também. Que aí é uma outra discussão, vale um outro podcast, que é essa transição, né, de realmente ter essa mulher como íntima para algumas coisas e que papel que ela começa a ocupar também, né? E uma certa sobrecarga em algum sentido, mas fica para um mas outro. isso pleonasmo quando se trata de mulher. Mulher igual sobrecarga. E o homem de passar essa sobrecarga para o feminino, né? Só uma perguntinha. Eu dei uma chutada bonita aqui no fio, meu áudio tá tudo certo? Então tá bom, só para saber, porque o desastrado aqui enroscou o pé no fio. Se der problema, só dá, né? Aí você vai me avisando. Seguindo, então, teve uma coisa aqui da conversa que, quando soltaram, eu falei, nossa, é exatamente isso, das relações que a gente convive e do que a gente ouve também. Que é nossa, mexeu no garfo ali, parece que só a gente fica brigando por coisas pequenas.
A gente ouve muito isso das relações, de tanto que a gente ouve ao nosso redor, das nossas próprias, e quando a gente fala do set terapêutico também, nossa, parece que a gente fica brigando ali por besteiras. E um olhar que a gente tem é que não é que aquilo é besteira, é que você aproveitou aquele ponto ali de alguma coisa mais profunda que já está pegando muito mais intensa, mas que como não fala sobre, aparece aquela pequena coisa ali que é o problema. Por outro lado, as relações se fazem das coisas pequenas. É da rotina, é do dia a dia, é do quanto tem um tratamento respeitoso, enfim, ou que funciona no dia a dia, que ela se mantém, tem essa durabilidade, esse respeito e parceria, ou justamente por conta das pequenas coisas do dia a dia da rotina que a gente vai minando, que essa relação se distancia e pode acabar, né? Minha questão é justo, eu fiz a conversa aqui, mas faz sentido? Quer dizer, são as pequenas coisas do dia a dia que realmente apontam se naquela relação tá acontecendo aquela parceria e tá tudo bem, entre aspas, de alguma forma tudo bem, ou se há um grande problema ali que não está sendo falado sobre? Depende. Gosto das respostas, muito bem. Começamos bem. Bora, Começamos bem. Acho muito que depende. Tudo na vida é construído progressivamente, né? Nada vem pronto. Quando a gente fala de relacionamento, nenhum tipo de relacionamento, nem com os nossos pais, que talvez sejam pais ou cuidadores, né? Que sejam talvez os relacionamentos mais antigos que nós tenhamos, eles não nasceram prontos. Eles foram construídos. Mas aí quando a gente fala de vidas que se encontram e vidas que de alguma maneira querem e buscam esse acordo para criar um vínculo afetivo, essa pessoa ela veio com uma história completamente distinta que a sua, um funcionamento completamente distinto que o seu. E por mais que aquela pessoa faça que no dia a dia esteja ok, que os pequenos detalhes estejam ok, tem coisas que são muito caras pra você e que às vezes acontece, explode enquanto você tá na relação. 5 anos, 2 meses, não importa o tempo da relação, mas que acontece alguma coisa e que foge muito, muito do padrão. E aí, mais uma vez, depende de como é que você vai reagir em relação a isso. Então tem coisa assim, por exemplo, no relacionamento fechado, se houve traição, então mesmo aquela pessoa que, nossa, mas nos detalhes aquela pessoa tava comigo, mas cara, o acordo era não trair. E pra mim a fidelidade é algo grande, então não rola mais. Então por isso eu acho que depende. As duas coisas andam de mão dadas, mas dependem. Tenho nada a dizer, obrigada. O detalhe das relações estão nas pequenas coisas, Tayla? Eu também acho que depende. Eu acho que sim e não. Eu acho que tem essas pequenas coisas dos dias. Eu acho que é muito parecido com o Wesley, na verdade. Vou repetir o que ele falou. Tchau. Mas fala do seu jeito, a gente quer ouvir do seu jeitinho, vamos lá. Eu acho que tem sim essas pequenas coisas do dia a dia que mudam a relação, a convivência muda, você vai conhecendo mais a pessoa, mas também existem esses grandes acordos, essas grandes coisas que são muito valiosas para cada um, né? Que aí já não é um detalhe do dia a dia, é algo muito maior que sobrepõe a relação, ou sobrepõe o que a pessoa deseja, ou sobrepõe o que ela acredita. Tem gente que a traição... Eu já ouvi histórias de pessoas dizendo, o problema não é que ele me traiu, o problema é que ele falou coisas da minha vida pessoal para essa pessoa. Eu não acho que traição é beijar, eu acho que traição é transar. Então, se só beijou, pra mim não é traição. Então, eu acho que tem esses pequenos do dia a dia, mas também tem esses acordos maiores, que são coisas maiores e mais valiosas pra você, que pega pra você em lugares diferentes. Vou mudar a pergunta. Não, vai não, porque eu quero responder essa. Eu quero discordar. Você pode depois fazer outra. Não vai mudar agora. Não vai mudar, não. Tá louco? Vamos organizar um acordo, tô brincando. Pode seguir na linha, por favor. Eu acho que são as duas coisas, porque eu acho que é indissociável. Eu acho que as pequenas coisas, elas são reflexos das grandes coisas. Então, o pequeno dia a dia é reflexo do grande.
do grande acordo. Uhum. Tá? Ah, você vai lá e você foi lá e quebrou um acordo grande comigo. Vamos dar esse exemplo da fidelidade, tá? Só a título Que de pode exemplo. ser outro também. Mas eu tô dando da fidelidade porque ele é um grande pra muita gente, tá? Ó, fidelidade. Você foi lá e quebrou. Gente, esse quebrar dessa fidelidade, essa transada aqui fora, essa jogada de água fora da bacia, ela não aconteceu aqui. Ela começou a acontecer. Primeiro ela pegou o imaginário, deu vontade de fazer isso, você foi se abrindo para isso. E isso aqui, essa grande quebra que acontece de repente meses, anos depois do início que ela começa a se inserir, não tem como ela não refletir aqui nas pequenas coisas. Se você está começando a pensar, a sentir vontade, necessidade de ficar com outras pessoas, ou de fazer sexo com outras pessoas, de fazer essa traição, inevitavelmente o seu foco de atenção tá aqui também. Então você vai negligenciar pequenas coisas aqui. Não tem como. Isso aqui é construção. Ninguém acorda um belo dia, tá do nada alguém, fui no mercado, não, traí. Não é assim, entende? Isso é construído. E isso vai impactar isso. Por exemplo, eu tenho uma teoria. A pessoa que é traída, ela sabe que ela tá sendo traída. Se ela pode não querer saber. Mas se ela presta atenção no que tá rolando aqui, ela tá vendo que alguma coisa tá errada. Ela tá vendo que essa pessoa tá pensando em outra coisa. Você tá falando com ela, ela tá ali. Você tá vendo que ela, de repente, ela vai no banheiro, ela fica uma eternidade. Você tá vendo que ela não tem aderência com você. Ela tá pensando em outra coisa. Coisas mudaram aqui, então, nas pequenas coisinhas. Uhum. Né? Eu sou uma pessoa extremamente detalhista. Então, as pequenas coisas são um foco de atenção pra mim. Mas eu acho que elas são um termômetro das grandes, né? As pequenas coisas começaram a ser negligenciadas, pode sentar e esperar que vai ter uma grande quebra de acordo. É isso. É isso que eu acho. E aí, aproveitando isso, que acho que tem uma... Pera um minutinho, essa cara é o quê? Concordância, discordância? Quer complementar? É o quê? Passa muita coisa na cabeça, né? Mas, não, eu concordo completamente. Mas tem uma coisa que você falou da questão dos detalhes, porque você tem que... Na real, a gente só presta atenção naquilo que é importante pra gente. E aí, esses detalhes... A grande questão é que a gente construiu o imaginário de que o relacionamento é um relacionamento feliz, é aquele relacionamento hollywoodiano. Então se a pessoa te leva em bons restaurantes, te leva pra sair, cuida dos filhos, mas não presta atenção exatamente nisso. Essa pessoa tá tomando banho, mas o que ela tá fazendo? Sabe? O que as pessoas de fato dão valor. Mas aí a gente entra numa outra janela que é autoconhecimento. Sim, exatamente. Mas eu concordo totalmente. Concordo. Só é uma realidade dura. E aproveitando o hollywoodiano... Não dá pra conversar com você, não Paulo. dá pra conversar. Eu vou jogar... É uma pergunta dupla. Que é... O que é, então, um relacionamento dar certo? Que a gente tá falando aqui sobre o funcional, seguir e tal, não sei o que lá. Mas o que é uma relação que dá certo? Por outro lado, quando eu sei que acabou? Nossa, eita. Uma pergunta dupla, mas são os dois lados, né? O que é uma relação Eu que não deu vou certo? responder porque não teremos tempo para a resposta. Eu acho Vamos que as duas perguntas, uma resposta da outra. Se ele deu certo, ele acabou. Na vida, é um jogo de tentativas. O nosso corpo Vamos lá. Quando a gente olha para o nosso corpo está em busca o tempo todo do equilíbrio homeostático. Ou, numa linguagem que a gente possa entender, está sempre em busca do equilíbrio, do interno e do externo. Quando o corpo para de fazer isso, quando o corpo para de buscar esse equilíbrio e essa perfeição, ele morre. E a grande questão humana é que a gente acha que as coisas têm que dar certo. E as coisas não têm que dar certo. Se deu certo, acabou. Findou aquilo. O relacionamento, e aí, mas agora o relacionamento que se mantém é esse relacionamento que eles buscam que dê certo. Que estão sempre em busca de manter esse equilíbrio, essa homeostase do casal. Mas é sempre um campo de conflito. Nunca será um campo de eu cheguei, tá tudo ok. Acabou, cara. Não tem mais pra onde ir. Que cara é essa? Senhora. Nossa, difícil.
Eu acho que dar certo é relativo. Cada um tem o que é dar certo dentro de um relacionamento pra você. E por isso que é muito importante os acordos e as conversas. E o acabou... Nossa, é difícil, porque eu sou essa pessoa que prolonga tudo. Eu espero acabar e as coisas já acabaram e eu continuo ali. Então, essa é uma pergunta que, se vocês souberem inimiga do responder, fim. eu sou inimiga do fim. Então, é difícil pra mim responder essa... Quando você sabe que acabou. Bom, de novo, como eu não tô num set terapêutico, eu não tenho nenhum compromisso em dar uma resposta plausível, então eu vou falar sobre mim. Vamos lá. Pra mim, o relacionamento dá certo quando ele tá entregando o que eu preciso. Simples assim. Tá entregando o que eu preciso? Tá funcionando. Não entregou? Não funciona. Eu vou parar pra perguntar, eu quero isso, você vai me dar? Se não vai, vamos parar aqui. Se vai, começa a fazer, porque senão vamos parar aqui também. Porque me falar que vai e não fazer também não me adianta. Então, pra mim, relacionamento funciona quando ele entrega o que eu preciso. Quando um relacionamento acaba pra mim? Quando eu não suporto mais ficar nele. Acabou. E eu sou uma pessoa que, você quer que eu resolva uma coisa, você me dá aí, deu uma década. Eu sou uma pessoa que eu vou ficar ali pensando, resolvo, mas será que não dá assim? Eu vou tentar possibilidades. Experimentando, Então, né? eu demorei pra acabar o meu primeiro casamento 7 anos. Nesses 7 anos, eu pensei em possibilidades de continuar. E testei todas. Até que chegou um momento que não tem mais. Não suporto mais ficar aqui. Tchau, vou embora. E foi assim. Terrível, né? Terrível também pra pessoa. Mas foi assim. Eu não vou embora. Né? Porque não dá mais. E Do Neida, né? não é do Neidan, né? A gente já falou um pouco aqui. Não é do Neidan. Né? Não, eu tô falando o recado. Não é. Porque esses bom. recados, de novo, eles são dados, São né? dados, E eu lembro, tá bom. eu, no meu caso, eu sou essa pessoa que eu vou falando. Você não tá me entregando. Você vai me entregar? Então, mas eu sou uma pessoa que tento muito, muito. Porque eu acredito que relacionamento que perdura, que é longo, e que talvez seja o que o mundo enxerga como deu certo, são relacionamentos ratificados. São novos relacionamentos feitos o tempo todo. Todo dia você ratifica aquela relação. Todo dia você olha e fala, eu quero continuar com essa pessoa. E vou continuar. E aí você dorme no outro dia de novo. Entende? Então, pra mim, não tem aquela coisa. O meu relacionamento começou... O nosso relacionamento tem 11 anos. Então, ele começou há 11 anos, é o mesmo. Não é. Né? Há 11 anos, diariamente, eu ratifico continuar com esse novo Bruno. Essa nova Paula que acorda continuar com esse novo Bruno. Entende? Por isso que eu sou essa pessoa que vejo possibilidades aí. Mas é isso. Não sei se respondi. Respondeu. E aí, voltando pra inimiga do fim, que a pergunta é: quando eu sei que acabou? Não é quando é que eu encerro. Como você trouxe, não, eu sou inimiga do fim ali, vou prolongando. A pergunta é, mas você percebeu que acabou ou que tá acabando? Por mais que seja inimiga do fim, tipo, uma coisa é, eu percebi que acabou. E tô dando uma prolongada ali pra terminar, pra realmente romper. Outra coisa é, não vi. Não vi que acabou não. Só do Neida que eu vi que, opa, do nada que eu vi que deu uma rompida. Eu acho que pra mim, eu percebo que acabou mesmo quando a pessoa já é totalmente indiferente pra mim. É quando a pessoa tá ali, eu não quero mais falar com a pessoa, não quero estar perto da pessoa. A pessoa fala coisas e eu tô... Legal, que pena, que bom. Eu acho que é isso, esse lugar que eu começo a ter uma indiferença, é quase que o oposto do relacionamento, né? Essa indiferença total da pessoa. Então, eu acho que passa por aí, mas também eu tenho um tempo longo. A minha terapeuta diz que as relações, elas se rompem sozinhas comigo. Não sou eu que rompo elas. Aproveitando esse clima A relação acaba, a pessoa continua ali. Nossa, a gente chegando pro final do podcast, a gente tava assim, a pessoa... Blau, E o que eu gostei é que a gente não falou nada do que era, né? Eu tava pensando. Porque era várias formas de amar. A ideia era falar de vários tipos de relacionamento, né, com diferentes. Homem, mulher, homem, não necessariamente. trans, era tudo. Podia ser isso. Mas era várias formas de amar. Vários tipos de instituições e a gente foi pra outro negócio. Porque a gente entrou na base da relação em si, que independe de rótulos. Que é o que existe na relação, que é comum a todos, independente de questão de orientação sexual, de gênero, do rótulo que você entende a sua relação. A base da relação é o acordo.
é o diálogo, independente de quem tá ali funcionando. Ótimo, que bom. Acho que a gente ok, não trouxe essa discussão, essas formas, mas acho que a gente olhou o que é comum a todo mundo que tem uma relação. Sim, sim. Que é a relação em si. O falar sobre, o sentir o amor e como é que eu lido com isso, esse conflito de estar com aquela pessoa ou não. Né? Sim, mas que bom que você contextualizou, porque... né? Porque senão quem viu o título chegou até aqui e falou, nossa, nada a ver. Eita! Mas tem a ver, gente. Se você chegou até aqui, se você ouviu tudo, fez sentido. Eu espero. Caso não, tiver pro próximo, a gente é Caso muito não, louco. você continua assistindo, continua Compartilhando. ouvindo, compartilhando, que não importa muito isso. Vai vir outro tema, você vai gostar do outro. A Fica gente calmo. troca no título. A gente fala, todas as formas, a gente troca uma tarja na frente assim, ó. Coloca assim, mentimos! Na verdade, o tema é tal. Mas, seguindo aqui para os nossos sempre rápidos, já últimos minutinhos, uma coisa que tá virando tradição e que está sendo solicitada, inclusive, Super. aquele momento, Ganesha, aquele momento que a gente acredita, aquele momento do coração, que é uma coisa só nossa aqui, que a gente sempre faz, que é dar dica, né? Que é aquela fórmula, a fórmula secreta, a receita. Como é que faz passo a passo para dar certo. Então vamos lá. Para quem está olhando ali para a sua relação, e eu estou entendendo aquilo dar certo, é da relação funcionar da melhor forma possível. Qual um primeiro passo ali? Para que seria importante eu olhar para ter uma relação satisfeita? Da que eu tenho ou que eu não tenho ainda, mas para que é importante a gente olhar aí? Eu vou de novo trazer 2 dicas. Eu acho que a primeira dica é você olhar para você perceber o que você quer de uma relação. Né, de uma relação como um todo, e se você tem alguma pessoa que já está direcionada para essa relação, o que você quer de uma relação com aquela pessoa. Porque a relação com aquela pessoa vai ser diferente fatalmente da relação que foi com outra pessoa. Então, acho que essa é uma primeira dica. O que você quer de uma relação e com uma pessoa. E conversar. Conversem. Não tenha medo de conversar. Conversem. É melhor você conversar e saber do que você ficar na ignorância sofrendo pelo que você não sabe. Porque o sofrimento, com medo disso, o sofrimento, ele tá acontecendo. Não vou falar para não sofrer, mas não falar e viver aquele receio, aquele medo também é sofrido. Então, conversem. Saiba o que você quer e converse. Wesley. Roubei sua dica, Wesley? Roubou, lógico. A dica é essa dica. Roubou a minha também. Adivinha. A especialidade do Ganesha aqui é o quê? Passar tapete. A gente adora passar tapete. Puxar o tapete. Que se eu te der o tapete, eu te ajudo, Eu Wesley. passei. É que quando ele fala passar o tapete, eu sempre imagino a pessoa sendo enrolada no tapete. Eu tô passando o tapete dela. Pode ser Eu também. adoro trocar trocadilhos. Bem. Não sei o que falar, você me roubou. Segura aí. Mantém, a minha dica é a mesma, Fala do por seu exemplo. jeito. Não concordo nem discordo. Ótimo, carimbado, então. A sua dica é a mesma o quê? Converse. E eu acho que não só conversar. Porque a gente tá num momento onde a gente fala demais, mas a gente se comunica muito pouco. Então eu acho que a gente tem que fazer uma transição da conversa para a comunicação. Que é isso que eu ia perguntar. A dica é conversem. Tá, mas essa é a parte difícil. Como eu converso? Eu quero conversar, mas não tá rolando. Porque o problema tá na comunicação. Você precisa entender como é que rola essa tua comunicação. Tem um espaço terapêutico muito E para bom. saber mais sobre isso, temos um espaço terapêutico, tá aqui um cartão para você, ou aguarde um próximo episódio, que falaremos disso. Vou puxando as dicas aqui ainda, porque como o problema tá na comunicação, é justamente o primeiro, eu tenho medo de falar, ou o outro, eu falei, mas não deu em nada. É outro episódio, aí já Então tem tá condição numa dica. Tá, Elita, mas é que eu tô jogando aqui pra ver se surge mais sequências. As minhas dicas também são as mesmas, gente. Sou criativa. Sou criativa. Eu acho que é isso, assim, olha pra você, entenda os seus limites, perceba o que é possível e o que não é possível e converse. Converse com outra pessoa. Eu acho que um ponto importante aqui, quando a gente fala de comunicação, tem a parte de olhar para si, se conhecer o que você quer, mas é sempre uma relação pelo menos a 2 pessoas. Então, quando a gente vai conversar sobre ela, é importante contemplar o outro nessa conversa. É muito complicado dos diálogos que existem, quando a gente vai falar de acordos, quando a gente leva só o nosso lado.
e não contempla o outro, ou como o outro pode estar se sentindo, ou como é para outra pessoa. A partir do momento que a gente consegue incluir um pouco da outra pessoa na nossa jogada, do tipo, ó, por mais que a gente nem saiba, eu não sei como é que é para você, mas para mim tá assado. Te percebo, inclusive, de tal forma. Como é que é para você? Trazer o outro ajuda, porque quando a gente fala de conversar, tem uma coisa que está por trás dessa conversa. Uma coisa é, eu quero conversar, como o Wesley trouxe em algum momento, porque o que a gente está junto é na relação e eu quero que essa relação funcione. Então eu estou indo conversar para construir uma relação que funcione. Esse é o meu propósito, o meu objetivo. Estou indo conversar para a gente achar o ponto em comum, porque eu estou sentindo que alguma coisa desencaixou, está distanciando. Outra coisa é se eu já vou conversar contigo do tipo, eu tô certo, você tá errado. E eu quero falar sobre isso, sobre eu estar certo e você tá errado. Vai mudar completamente o jeito que eu vou comunicar. O outro é, não, no final das contas, a relação não tá legal, eu separaria, mas por motivos outros ela tem que existir. Então eu vou conversar sobre como é que isso aqui continua existindo de alguma forma, só por isso aqui que eu quero. Percebe que, dependendo do que eu quero com aquela conversa, muda toda a forma que eu vou me comunicar? E sim, talvez a sua conversa, a sua comunicação tenha saído do jeitão, mas voltado para aquilo que você quer, verdadeiramente. E aí volta para esse autoconhecimento, saber exatamente o que você quer. Se for para conversar e você quer que a relação funcione, então fale sobre isso. E o que tem que acontecer então para ela funcionar? E numa conversa, além de saber o que você quer, de alguma forma contemplar outra pessoa. Faz sentido isso? Uhum. Então tá bom. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por estarmos juntos. Sempre um prazer. Para você que acompanhou a gente, muito obrigado pela presença até aqui. Espero que tenha curtido o nosso conteúdo. Para o que mais quiser saber, comenta aqui, tanto para quem está no YouTube, no Instagram também. Vamos continuar essa conversa. Também pode indicar mais conteúdos que vocês gostariam de ver a gente conversando ou não conversando aqui, porque a gente começa um tema e vira outro. Tô brincando. Mas muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente. Valeu, pessoal. E para quem acompanha a gente, muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima.